Vizinhos olhando para dentro da minha casa. O que fazer? Isso vem acontecendo há algum tempo e está chegando ao ponto em que está me irritando muito e deixando minha esposa chateada. Eu moro em uma casa geminada. Meus vizinhos da casa ao lado se mudaram em 2020. Um homem de 40 anos, uma mulher entre 37 e 40 anos e uma menina jovem ali entre seus 8 e 9 anos. Certa manhã, no verão passado, abri minhas cortinas na parte de trás do quarto térreo para ver meu vizinho, ou homem, encarando por cima de uma cerca de 1,8 metros diretamente para o quarto, o que me assustou bastante, para ser sincero. Quando percebi, ele não se moveu. Apenas continuou encarando. Eu me afastei e deixei para lá. Alguns dias depois, abri as cortinas e vi a mulher encarando para dentro da minha sala. Ela definitivamente estava em pé em algo para poder olhar por cima, já que ela tem apenas 1,57, 1,60 m. Eu a encarei antes de ir embora. Alguns dias se passaram e minha esposa veio gritar comigo. O cara estava encarando por cima da cerca para dentro da nossa casa enquanto ela passava roupa. Ela me disse que não olhou diretamente para ele, mas o notou lá por cerca de 10 a 15 minutos. Eu fui lá fora e disse para ele CF asterisco 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 asterisco. Ele apenas se curvou como se estivesse pegando algo e eu voltei para dentro. Alguns dias depois, eu saí para o jardim para colocar algo no galpão e ouvi o painel da cerca se movendo. Eu olhei e vi a menina pequena se agarrando na cerca, me encarando. Ela deve ter estado em uma cadeira ou mesa ou algo assim. Eu coloquei algumas caixas no galpão e voltei para dentro. Ela ainda estava lá quando entrei na casa. Isso aconteceu durante todo o verão. Estávamos jantando à mesa e eles ficavam assistindo, passando roupa, assistindo, fazendo coisas no jardim. Assistindo. Então, eu saí com minha esposa e compramos algumas árvores em vasos e as colocamos ao lado de nossa cerca, bloqueando a visão deles. Paz, enfim. Mas então notamos que eles estavam olhando para a janela da frente. Sem exagero, eles são como NPCs, achamos que era coincidência, mas notamos isso várias vezes, quando estamos limpando o parapeito da janela, limpando as janelas, fazendo jardinagem etc. Quando eles chegam em casa, precisam passar pela nossa. Quando chegam em nossa garagem, suas cabeças viram como bonecas assustadoras e olham para dentro de nossa sala de estar enquanto dirigem até sua garagem. O homem sai para cortar a grama e vai ficar olhando o tempo todo para dentro da nossa sala de estar. A mulher vai sentar em seu carro, estacionado na rua, e olhar para dentro de nossa casa. Colocamos persianas pouco antes do Natal e toda vez que elas estão abertas, notamos que eles olham sempre que possível. Deixar as persianas fechadas deixa o quarto muito escuro e precisamos manter as luzes acesas. Também compramos uma câmera de segurança recentemente, temos a área de movimento configurada para cobrir o final de nossa garagem. Às vezes, ela pega quando as pessoas passam. Toda vez que o homem passa, ele olha para dentro da câmera o tempo todo. Nem nos importamos em verificar as notificações de movimento agora e apenas respondemos. Quando o homem estava trabalhando em seu carro, fui lá fora e perguntei por que ele estava tão obcecado pelo que há dentro de nossa casa. Sua resposta foi que não tinha ideia do que eu estava falando. Quando eu disse que tivemos que colocar vasos de plantas atrás por causa dele, ele respondeu: vai se ferrar, seu idiota, antes de entrar em casa. Eu sei que não estou ficando louco, isso está deixando minha esposa realmente desconfortável também. Quando vemos olhando para dentro, fechamos completamente as cortinas. Tenho certeza de que ele se diverte com isso. É muito estranho, todos os três fazem isso. É realmente surreal, como uma vez que entrei na sala dos fundos no andar de cima e abri as cortinas, olhei para baixo e a criança estava lá, olhando para cima como se estivesse esperando. Sinceramente, isso está me deixando louco. É a casa da minha esposa e ela mora aqui desde criança, então não queremos nos mudar. Algum conselho, por favor? Isso realmente está nos afetando, sentimos que não temos privacidade nem mesmo assistindo TV. Já mostrei o dedo do meio para ele várias vezes, e honestamente, ele age como se não tivesse visto. Você pode comprar filme espelhado para suas janelas. Se você tiver um pórtico, treliça funciona bem como uma tela de privacidade barata. Você pode obter diferentes níveis. Tivemos o mais escuro, você poderia colocar o rosto contra a janela do lado de fora durante o dia e não ver nada além de um espelho.
Que foi o que precisamos porque pegamos a maldita manutenção olhando dentro da nossa sala de estar pela janela para ver nossos cachorros. Nossas janelas também não tinham uma iluminação natural muito boa, uma vez que uma estava sob um alpendre fechado e a outra estava sob uma escada ao lado de uma árvore muito grande. Em nossa nova casa, colocamos apenas na metade inferior das janelas, uma vez que as janelas são mais altas e isso é uma boa mistura de luz natural e privacidade. Como a outra pessoa mencionou, lembre-se de fechar as cortinas quando estiver mais escuro do lado de fora do que do lado de dentro. Mas se você obter o tom mais escuro, ainda não poderá ver detalhes. Você veria a fonte de luz e a silhueta das pessoas. Mas novamente, tivemos o tom mais escuro que você pode obter. Eu fiz isso, mas com o filme fosco, não com o espelhado. Isso deixa a luz entrar, mas não consigo ver por essa janela. O que é bom para mim, a janela fica em um lugar onde olha diretamente para a porta da frente dos vizinhos. É estranho para eles saírem e olharem diretamente para dentro da sala e me verem observando a porta deles. Então funciona para ambos. Edit, obrigado a todos. Vou chamar um especialista para orçar o filme fosco em nossas janelas. Se eu fizesse, ficaria cheio de bolhas. Também não consigo acreditar que nunca pensamos nisso. Obrigado a todos pelas sugestões. Estacionamento com direitos exclusivos? Espero que goste de pagar. Isso acabou de acontecer no meu local de trabalho. Todos os nomes foram trocados. Contexto: uma colega minha, Amber, está namorando um agente de fiscalização, Greg, na cidade onde eu moro. Quando ele faz a pausa do almoço, geralmente passa para conversar com ela se ela estiver trabalhando. Além dele, não recebemos muitos agentes de segurança em nossa área da cidade com frequência. É um dia normal. Estou recolhendo carrinhos de compras no estacionamento. Em nossa loja, a área diretamente em frente à loja é designada como uma zona de incêndio. Há marcas amarelas pintadas na superfície da estrada indicando onde a zona está, juntamente com placas ao longo de nossa fachada dizendo que é uma zona de incêndio e que não deve haver estacionamento ou até mesmo parada dentro dela, e está bem longe de qualquer local legítimo de estacionamento. Apesar das marcações e das placas, as pessoas ainda gostam de estacionar lá. Geralmente só para pegar algumas coisas. Às vezes, uma pessoa estaciona lá e seu parceiro sai para fazer compras. Toda vez que estou lá fora, pegando carrinhos, sempre me aproximo e digo: "Ei, olha só, essa é uma zona de incêndio." Se a fiscalização aparecer, você pode ser multado ou rebocado. A maioria das pessoas olha para mim como se esperasse que eu tirasse um caminhão de reboque do meu bolso traseiro e as multasse na hora. Normalmente, tenho que explicar: "Eu só estou te informando, caso você não saiba. Se quiser estacionar lá, não vou te impedir, mas é culpa sua se a fiscalização aparecer." Isso geralmente é o suficiente para a maioria das pessoas agradecerem minha diligência, estacionarem lá de qualquer maneira e irem para dentro da loja. A pessoa estranha me dá uma resposta sarcástica do tipo: "O que? Você acha que sou cego? Eu sei onde estacionei." E eu tenho que pedir desculpas várias vezes até que eles se afastem. Hoje foi diferente. Um velho Ford batido entra duro e quase faz um peão na zona de incêndio. Eu acabo de passar com os carrinhos, graças a Deus, na calçada, não quero imaginar o que poderia ter acontecido caso contrário, e chamo a atenção dele. Ele tem facilmente mais de 65 anos e provavelmente está curtindo seus anos 70. Ele tem um corte de cabelo parecido com o de um Frei Tuque e o que é equivalente masculino de cara de nojo. Já posso dizer, mesmo enquanto estou abrindo minha boca, que isso provavelmente não é uma boa ideia. Era apenas um hábito neste ponto. Com licença, senhor. Você estacionou em uma zona de incêndio. Se um fiscal de posturas passar por aqui enquanto você estiver dentro, você poderá ser multado ou guinchado. Ele me olha com uma carranca. E daí? Fiscal nunca aparece. Quem diabos você pensa que é? Polícia do mercado? Eu já estou adotando a expressão de desculpas do atendimento ao cliente. Não, senhor, não estou tentando dizer o que você deve fazer, só estava. Ele me interrompe. Você tem toda a razão em não me dizer nada. Dirijo um carro desde quando você ainda era uma decepção para sua mãe na noite do baile. Vou estacionar onde bem entender e você não vai fazer nenhuma sobre isso. Tento novamente. Senhor, eu só estava tentando dizer.
Interrompido novamente. Ele se aproxima de mim e aponta o dedo na minha cara. Você não me coisa nenhuma. Eu que digo o que é certo e você sai da minha frente e vai fazer o seu trabalho inútil, ganhando uma miséria pelo resto da sua vida miserável e sem valor. Tudo que consigo responder é, sim, senhor. Ele estufa o peito, me encara e entra. Olho para cima e vejo Greg chegando. Vejo o veículo de fiscalização dele, olho para o caminhão e sorrio. Praticamente corro até ele. Ele me vê chegando. Ei! Como está o seu dia? Terrível, respondo. Mas espero que esteja prestes a ficar muito melhor. Por quê? Aponto para o velho Ford. Esse velho idiota acabou de me humilhar por tentar dizer que ele estacionou em uma zona de incêndio. Você se importa em dar um pouco de karma para ele? Greg sorri. Ele adora se vingar de valentões. Posso fazer isso. Ele pega o livro de multas e vai até lá. Foi hilário. Ele começou a escrever a multa enquanto eu fazia minhas coisas. O velho levou um tempão para sair da loja e apareceu bem a tempo de ver Greg colocar a multa sob seu limpador de para-brisa. Eu estava dentro da loja na época, então não consegui ouvir tudo, mas o velho estava gritando e xingando aos berros enquanto Greg, que estava respondendo a ele de maneira composta, explicava calmamente o processo da multa. Ele falou com o cara por alguns minutos e depois entrou para ver Amber. No caminho, eu o encontro e digo, o que você bebe? Me avisa que eu terei um caso disso esperando por você no refrigerador na próxima semana. Ele apenas riu, balançou a cabeça e entrou. Não era muito, apenas uma multa de $150, mas pareceu tão bom. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.